Essa reunião que aconteceu ontem na ONU, pessoal, pegou fogo, né? A gente vê que tanto parte do Lula quanto a do Trump, muitas negociações acontecendo, né? E o que a gente vê aqui é a foto do Donald Trump assistindo ao discurso de Lula na Assembleia Geral. A gente sabe que o Lula foi o primeiro a discursar, né? Como sempre faz o Brasil na reunião da ONU, né? E o Trump estava atento a que o Lula estava falando, pessoal. É exatamente isso. Chega dando aquele like no vídeo para ajudar na divulgação desse canal. E a gente começa aqui que no discurso, né, o Lula mandou recados a Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, e o petista afirmou que a agressão ao judiciário brasileiro é inaceitável e condenou falsos patriotas e a possibilidade de anistia a quem ataca a democracia. Então, pessoal, ontem aconteceu a reunião da ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? E tiraram uma foto inusitada do Donald Trump, né? Que aparece assistindo ao discurso do Lula, né? Que abriu a Assembleia Geral. No discurso, Lula mandou recados para Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. O petista ainda afirmou que a agressão ao judiciário brasileiro é inaceitável e condenou falsos patriotas e a possibilidade, né, de anistia a quem ataca a democracia. Ele disse ainda que a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis e que o Brasil passou uma mensagem ao mundo com a condenação do Bolsonaro por tentativa de um golpe de Estado. Aqui está a foto, pessoal, do Trump olhando uma televisão lá na sede da ONU, né, mostrando o Lula falando, né? Então, o ONU divulga a foto de Trump assistindo ao discurso de Lula na Assembleia Geral. Então, o Lula também defendeu a regulação das redes sociais ao criticar ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas, afirmou que nada justifica o genocídio em Gaza. O petista também chamou atenção para as mudanças climáticas e convidou os líderes presentes na Assembleia para comparecerem à COP30 em Belém do Pará. Aí, pessoal, o Lula deixou o púlpito lá e o Trump começou a discursar. Trump discursou no evento, foi o segundo, né, a discursar, e em seu discurso na ONU, o presidente dos Estados Unidos também falou sobre o Brasil, como fez em diversas ocasiões anteriormente, ao dizer que o país enfrenta grandes tarefas em resposta a seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e nas liberdades dos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, uso político das instituições, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos, como é o caso do Paulo Figueiredo. Durante o discurso ainda, pessoal, ele exaltou o seu próprio governo e criticou a ONU. Trump disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro, que pareceu um cara muito agradável. Pessoal, o Trump é um excelente negociador, né? Então, quando ele elogia de um lado, né, na verdade, ele está querendo tirar do outro, né? Então, o relato está na boca de Trump, mas ele é uma figura tão errática que é, de fato, possível ele ter gostado de Lula, afirma a comentarista da Globo News, da Globo Lula. Apesar da fala positiva de Trump, algo raro em relação ao Brasil nos últimos tempos, a postura do governo brasileiro neste momento é de cautela. Pessoal, gato escaldado não toma banho, né? Então é um passo importante, mas nada indica que ele será apaziguador com Lula, afirmou o professor de Relações Internacionais. O Brasil é tradicionalmente responsável pelo discurso de abertura do debate de líderes na ONU. Aí, pessoal, então a gente vai saber muito em breve, agora na próxima semana, o que o Trump está guardando para o Lula. Próxima notícia aqui, né? A gente vê o Eduardo Bolsonaro explicando um pouco da estratégia aqui do Trump ao negociar, né? Então, ao contrário do que falou o Globo News, o Eduardo explica que
como é que funciona a estratégia do Trump para pegar Lula. Vamos Deputado, agora há ouvir pouco aqui. estávamos ouvindo aí o discurso da Assembleia Geral da ONU, ouvimos o discurso do presidente Donald Trump, que abriu as portas para negociação com o presidente Lula, diz que gosta do Lula e que não faz negociações com quem ele não gosta, disse que encontrou com o Lula nos bastidores e que estão prontos para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes ele acaba ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Tá aí, pessoal. Então, Eduardo Bolsonaro falando, né, o que que é esperado do Donald Trump para com Lula, né? Na verdade, é tudo uma arte em negociação, né? Então, o Trump quer trazer Lula para conversar, para justamente enquadrar o Lula, segundo Eduardo Bolsonaro. Pessoal, próxima notícia aqui, né? A gente vê o ex-assessor do Alexandre de Moraes, não Tagliaferro, deixando jornalistas sem resposta durante a entrevista. Vamos ouvir. Tagliaferro, permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se não estaria, se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Tá aí, pessoal. Então, simplesmente calou a boca dos repórteres, né? O que que ele poderia fazer? Para quem ele iria reclamar? Me conta nos comentários o que que você acha. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, dá o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.